Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo da disciplina Gestão Ambiental e Subprodutos Agroindustriais, iremos falar sobre um assunto que é tema aí a nível mundial, que é a poluição ambiental. Eu sou o professor Delane e fazemos parte do curso técnico em agroindústria. Todos nós sabemos que para a natureza viver em harmonia, é preciso que haja um equilíbrio entre todos os seres que nela habitam. E para que haja esse equilíbrio, nenhuma outra substância que não faça parte do seu habitat, da natureza, deve estar presente para que não venha a prejudicar os seres que ali vivem. Somente substâncias produzidas pelos próprios seres que nelas habitam e que outros seres irão utilizar como fonte de energia, por exemplo, é que podem estar presentes na natureza e manter esse equilíbrio entre as espécies que ali convivem. Mas infelizmente tem se agravado a cada ano que passa a presença de novas substâncias, novos resíduos que são lançados tanto pelo homem na natureza ou produzidos por micro-organismos, mas em decorrência dessas substâncias que são jogadas na natureza, no meio ambiente, as quais, devido à sua alta quantidade, a capacidade que o meio ambiente tem de absorver essas substâncias é menor do que a quantidade de substâncias que são jogadas nesse local. E aí, consequentemente, vai provocar alterações na sobrevivência de muitas espécies que fazem parte aí dos ecossistemas do meio ambiente. Então, essas substâncias elas podem ser sólidas, podem ser substâncias líquidas e podem ser substâncias gasosas. E aí, cada uma dessas substâncias que está lá em alta concentração no meio ambiente vai provocar aí sérios riscos, sérios problemas para este local. A poluição ela pode ter sido provocada, na verdade ela é provocada desde os tempos mais antigos, com o passar dos anos. Dois grandes motivos aí fazem com que a poluição venha crescendo cada vez mais, que é o surgimento das indústrias, onde, devido à alta capacidade de produção, e aí aumentou-se a emissão de poluentes no ar, a liberação, o lançamento de resíduos, seja no solo, seja nas águas, seja no próprio ar, como eu já citei. Então, as indústrias são uma das grandes responsáveis pelo processo aí de poluição do meio ambiente, assim como também o processo de urbanização, ou seja, as pessoas estão buscando cada vez mais sair do campo, da zona rural, partindo para a cidade. E aí, consequentemente, a produção de lixos aumenta, a emissão de gases poluentes também tende a aumentar devido ao aumento da população na zona urbana. Esses dois motivos aí fazem com que o meio ambiente sofra consequências graves devido à poluição. Então, de uma maneira geral, nós temos aí algumas definições do que seria poluição. No popular mesmo, falando diretamente, quando o homem joga substâncias ou energia no meio ambiente e faz com que essas substâncias provoquem um efeito negativo, faz com que haja um desequilíbrio aí na natureza, provocando problemas de saúde humana, provocando alterações aí na vida
mais diversos seres vivos que fazem parte do meio ambiente, assim como também no ecossistema, estamos lidando aí com a poluição. E aí todo tipo de interferência provocada no meio ambiente pelo homem dá-se o nome de poluição. E essa interferência, ela atinge principalmente, pessoal, vamos dizer assim, três locais, né, três partes que compõem o nosso meio ambiente: a água, o ar e o solo. Então são três das partes aí de ambientes, né, que fazem parte da natureza, que são as mais atingidas, são aquelas que mais sofrem alterações devido a essas substâncias que são lançadas aí pelo homem diretamente na natureza, certo? Seja ela fumaças pelas indústrias, né, pelos carros, pelos meios de transporte de uma maneira geral, e até o próprio lixo, que eu considero aqui o principal tipo de poluição, né, que poderia se evitar, mas infelizmente não acontece da maneira que se espera. Antes de mostrarmos os principais tipos de poluição que existe, é importante sabermos a diferença entre poluição e contaminação. Muitas vezes confunde-se, né? Diz que o ambiente está poluído e o ambiente está contaminado. São coisas que estão ligadas diretamente, mas são fatores, né? São ações, aliás, são consequências aí um pouco diferentes, ok? Então, poluição é quando algo que foi lançado na natureza, na água, no ar, no solo, né, ela sofre alteração. A sua maneira, as suas características normais, elas são alteradas devido a essas substâncias que são jogadas nesses locais. Já a contaminação, a gente lembra que contaminação refere-se à presença de micro-organismos, principalmente dos tipos patógenos, que são aqueles que causam doenças, assim como também substâncias químicas. Então, a presença dessas substâncias ou desses micro-organismos, que também vai provocar alterações no meio ambiente, né, naquele local a qual as substâncias foram lançadas, dá-se o nome de contaminação, certo? Então, por isso que eu falei que são coisas que estão ligadas. Por exemplo, uma água lá de um rio, ela pode estar poluída, né? Está suja, barrenta, como a gente costuma chamar, e pode não estar contaminada. Mas tem outros casos que, dependendo aí das substâncias que são jogadas no meio ambiente, né, nesses locais principalmente, faz com que haja o desenvolvimento de micro-organismos ou até mesmo substâncias químicas, né, que são diretamente jogadas nesses locais, certo? Então pode acontecer os dois fatos. O ambiente está contaminado, está poluído, né, foi provocado. A água, por exemplo, a água ela, né, é cristalina, é limpa, e aí de uma hora para outra ela se tornou suja. Pode estar suja, mas ela pode não estar contaminada. Mas pode acontecer também que estejam as duas coisas, né, dependendo da substância a qual foi jogada naquele local, ok? Nós temos, pessoal, para apresentar aqui para vocês os principais tipos de poluição ambiental. São 6 tipos, mas na aula de hoje nós iremos tratar desses 3 primeiros: poluição atmosférica, poluição hídrica e poluição do solo, ok? Começando com a poluição atmosférica, né? Como o próprio nome já está dizendo, a atmosfera, o ar, ele é provocado aí alterações, né, nesse elemento tão importante para a nossa sobrevivência, mas principalmente nas grandes metrópoles, né, nas grandes cidades, onde
há a presença aí de muitas indústrias, há a presença aí de uma grande quantidade de meios de transporte. Então, e nesses dois casos aqui são os principais causadores da poluição do nosso ar, né? Onde ou um ou outro está emitindo, né? Está produzindo, na verdade, gases poluentes, como vocês podem ver aqui, né? Um quadro de comparação dos que são mais comuns, destacando principalmente aqui o monóxido de carbono, que provoca alterações no meio ambiente das mais diversas formas, e as quais esses gases poluentes são lançados na atmosfera, né, devido aí à industrialização, às indústrias, né, os gases que saem das descargas dos meios de transporte mais variados que existem. Então essa provocando aí a poluição atmosférica. Temos a poluição hídrica, né, pelo próprio nome aqui, é a poluição que acontece em ambientes aquáticos, rios, lagos e mares. Acontece quando se joga dejetos, né, resíduos nesses locais, fazendo com que se altere totalmente a vida dos seres vivos que ali vivem, né, assim como também impossibilitando o uso daquela água que está ali presente. E aí, o que é que acontece nesse ambiente aquático? Há um aumento na quantidade de nutrientes. É o que nós chamamos de eutrofização, pessoal. Então, eutrofização é um fenômeno que acontece em ambiente aquático devido ao lançamento de substâncias, principalmente orgânicas, ricas em nutrientes. Então, vai fazer com que aquele ambiente aquático aumente a concentração desses nutrientes, fazendo com que desenvolva naquele ambiente, né, algas e plantas aquáticas, fazendo com que haja uma alteração em rios, lagos e mares, né, nos ambientes aquáticos dos mais diversos, certo? Então é o que nós chamamos de eutrofização. Lança-se substâncias, né, orgânicas, substâncias dejetos no ambiente aquático, aumenta-se a quantidade de nutrientes desse local e aí faz com que surjam novas substâncias que não faziam parte antes daquele local, né, como algas e plantas aquáticas, fazendo aí com que se altere literalmente aí a sobrevivência dos peixes, né, e outras substâncias que possam estar presentes nesse ambiente, causando um prejuízo enorme para esse local. E temos aí o terceiro tipo, que é a poluição do solo, né? Que é quando os lixos, né, as substâncias químicas são jogadas diretamente, né, no solo, né, na terra, por exemplo, no aterro sanitário. Se não tiver um controle muito grande desse local, né, que é uma opção para descarte de lixo, mas muitas vezes esse aterro fica lá exposto, né, fica lá em contato com o solo por muito e muito tempo, provocando alterações diversas nesse local. Não só a parte de lixo, né, resíduos sólidos, mas os resíduos líquidos que são, né, escoados aqui desses resíduos sólidos, e aí vão afetando diretamente não só esse local onde está depositado o lixo, mas os mais, né, num campo assim bem amplo ao redor desse local. Então a poluição do solo ele pode ser de origem, né, a partir de três origens, né, três fontes: a agrícola, a urbana e a mineradora. A poluição do solo agrícola, né, a partir da origem agrícola, é quando se usa agrotóxicos e fertilizantes em grande quantidade, e aí não só com o intuito, né, principal de proteger a vegetação, mas vai causar inúmeros problemas aí no solo a qual essa vegetação está sendo produzida, né? A poluição do solo pode ser de origem urbana, né? Aí já entra a questão do aterro sanitário, e outros locais onde são depositados os lixos. E pode também ser de origem mineradora, quando as indústrias, né,
as fábricas, elas lançam produtos tóxicos diretamente no solo. E aí esse solo normalmente ele se torna impróprio, normalmente não, né? Devido a essas substâncias que são lançadas, se torna impróprio, por exemplo, para fazer plantio, né, para a criação de animais e outras atividades que poderiam estar sendo desenvolvidas nesse local, né? Então, essa é a poluição do solo e suas principais características. Ainda sobre a poluição do solo, pessoal, tem-se um problema muito grande que acontece não só em indústrias, não só em pequenos estabelecimentos como lanchonetes, pizzarias, que é o uso, né, em grande quantidade aí, do óleo de cozinha, seja de soja, canola, girassol ou outros tipos. E aí o que é que acontece? Muitas vezes esse óleo, né, ele é, depois de ser utilizado, né, normalmente várias vezes, ela é jogada diretamente na natureza. Quando não é jogada diretamente na natureza, ela é depositada nas pias. E aí o que é que vai acontecer? Diversos problemas. Primeiro, quando é jogado na natureza, a gente já comentou, né, provoca aí alterações na sobrevivência dos seres vivos, né, interfere aí na produtividade do solo, assim como também provoca aí a morte de animais aquáticos, por exemplo, caso seja jogado, né, nesses ambientes. E quando é jogado diretamente na pia, pessoal, pode provocar entupimentos nas tubulações e aí provocar aí alterações, né, nas fases de tratamento da água. Então os prejuízos são enormes. E aí o que é que pode ser feito aí? Só um dado bem interessante, né? 1 litro de óleo que é jogado na pia é capaz de contaminar 1000 litros de água. Então, imagina só aí o prejuízo que é, né, quando se é jogado uma quantidade bem maior de óleo na natureza, ok? E aí, isso também, como eu venho falando, né, não é só problema de indústria ou pequenos comércios, não. Mas também, até na nossa casa, muitas vezes temos esse hábito, né? E o prejuízo aí é enorme. Muitas vezes a gente nem sabe do quão tanto. E aí, pessoal, há várias alternativas, né, desenvolvidas aí pelos laboratórios, por indústrias, para a reutilização desse óleo. Então, ao invés de jogar diretamente na natureza, ela, né, utilizando aí substâncias para complementação, pode ser desenvolvido aí vários produtos, como ração para animais, detergentes, resinas para tintas, biodiesel, sabão. Então, não tem mais aquela desculpa de não ter mais o que fazer com esses resíduos, né? Tá aí um exemplo clássico aí, que é a reutilização do óleo de cozinha, ok? Então, com tudo isso, né, a gente busca aí principalmente a proteção do nosso meio ambiente de uma maneira geral, né, a nível mundial. Então, vamos preservar aí o nosso planeta, né, através de ações simples aí. Algumas não dependem tanto da gente, mas muitas a gente pode contribuir aí na preservação da natureza, né, do meio ambiente, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.